Terapia Social desta semana aborda o tema do Open Source, ou em português, código-fonte aberto. Como toda a gente sabe, é do género masculino. Por favor, não se enganem. Até já. Terapia Social, um podcast às suas ordens. Olá, Paulo. Olá, Tiago. Então, esta semana, correu-te bem ou quê? Eu acho que não há semanas que correm mal, sinceramente. Pode haver semanas mais desagradáveis, o que é humano, mas mal acho que não. Estamos vivos, portanto não correu assim tão mal em última instância. Sim, não, quando pergunto correu mal em contexto de terapia social, atenção. Sobre o resto, corre sempre bem, não é? Agora tivemos em risco de saltar esta semana pela primeira vez. Portanto, é verdade. Tivemos o podcast em risco, mas estamos aqui, teimosos, firmes. Não há problema, Tiago. Eu acho que o gajo que criou os signos parou nos 12. Portanto, é uma cena que funciona muito bem e tem muito sucesso. Portanto, se nós hesitarmos nos 12 e continuamos... Os chineses também só têm 12 signos. Também. Acho eu que sim. Acho que é. Não sei, não tenho dados. É uma dúzia. É como os ovos. Ok. Compras o ovo à dúzia, os signos também vêm à dúzia. Está bem, e costuma-se dizer que a dúzia é mais barato, não é? Portanto, à partida há de haver alguma lógica para isso. É verdade. Então, esta semana vamos falar de um tema que te é muito grato e muito caro. Caro no sentido de carinho e de proximidade, não é? Sim. Que é... Proximidade. Sim. Proximidade. Não, acertaste em todas, não é? Proximidade. Sim, tudo. Eu sou especialista em dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Exatamente. É uma coisa que se treina com o tempo. Mas vamos falar do open source. Sim, tu chamaste de código livre, não é? Código-fonte aberto. Código-fonte aberto. Pode ser confundido com software livre, não é bem a mesma coisa, mas se o tema hoje é open source, vamos tentar focar-nos nisso. Ou foi só para te baralhar um bocadinho? Não, antes pelo contrário, foi para me esclareceres. Então o software livre é algo dentro do mundo do open source, é isso? Não necessariamente. O software livre é o software que contempla 4 liberdades, sendo que estão grande parte delas dependentes exatamente do código-fonte ser livre. Agora, se queres falar sobre... Basicamente, deixaste-me curioso aí, o meu cérebro parou nas 4 liberdades, ou seja, exatamente. Quando as liberdades são contabilizadas, há qualquer coisa interessante aí atrás. Basicamente são 4 regras que foram, em vez de serem apelidadas de regras, são apelidadas das 4 liberdades. Ok, é um bom estratagema, boa. Mas uma vez que vai haver aí tema quente sobre liberdade nas próximas semanas, podemos nessa altura falar sobre software livre e sobre a liberdade, as 4 liberdades. Não, diz lá, vá. Não mas neste momento, não, basicamente tens de ter a liberdade de poder ver o código, por isso é que tem que ser código-fonte aberto. Agora, se calhar temos que começar pelo conceito do que é o open source, ou o que é o código-fonte aberto. Acho que sim. É por isso é que eu não queria avançar para as 4 liberdades sem falar sobre isso primeiro. Tem que ver com uma questão que é muito mais abrangente, que é quando tu utilizas alguma coisa, e eu dou muitas vezes exemplos fora do software para não ser chato e para tentar que seja mais legível. Agora, quando tu falas em código-fonte aberto, é na prática quando tu comes um prato teres acesso à receita. Ok. E esse acesso à receita faz com que é uma coisa que agora tu começas a ter, não o acesso à receita, mas aquela coisa da lista dos alergénicos e coisas do género, ok. para saber se aquilo te faz mal ou não. Agora, tu tens sempre que ter confiança quando tu compras qualquer coisa, ou quando tu contratas qualquer coisa, ou quando tu usas qualquer coisa, e eu estou a usar aqui coisa para não estar a falar especificamente sobre software, mas quando falas em software e na quantidade de coisas que tu fazes hoje que dependem de um programa informático, não conheceres o código-fonte é não saberes o que é que comprar o que é que esse cegas, programa né? faz. Exatamente, é assinares um cheque em branco, acima de tudo é isso.
E depois tens aquela coisa apetecível que é grande parte dos softwares, alguns softwares que tu usas hoje são-te entregues de forma gratuita, e a pergunta que ninguém faz é: como é que estes gajos fazem dinheiro? Não há almoços grátis, nunca. Não há almoços grátis, é exatamente isso. Existem de certeza montes de gente, montes de pessoas que são voluntários ou beneméritos, ou sim, sem dúvida. Boas Agora, pessoas, ou Gandhis. uma empresa, lá está. Quando tu, e não tens que ir muito longe, tu neste momento já sabes como é que o Facebook faz dinheiro, não é? Eles dizem que é vender publicidade, mas é certamente mais do que isso. Agora, se tu pensares, por exemplo, noutro tipo de serviços, como é que esses outros serviços fazem dinheiro? Obriga-te a pensar um bocadinho. Pode ser de facto uma boa ação, mas em grande parte, e isso tem vindo a público, grande parte dessas coisas são rentabilizadas por aquilo que se passa, ou por aquilo que eventualmente se pode passar debaixo do pano. Tal e qual, e estamos aqui a falar dos dados, não é? O pano é o open source, quando falas muitas vezes em dados, não quer dizer que sejam só dados. Mas a informação é poder. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a questão aqui é tão simples quanto isto. É quando, não sei se tu és daquelas pessoas que têm um autocolante a tapar a tua câmara do computador ou não. Às vezes tenho, outras vezes não, depende. Quando as pessoas põem um autocolante a tapar a câmara do computador, significa que não confiam nos programas que esse computador tem instalados. Ok. Porque tu tens lá um botão, não é? Tu só ligas a câmara quando queres. Ok. Pelo programa. Tens um programa que liga a câmara ou não liga a câmara. Mas ao dar acesso a outras aplicações, naquela coisa que nós fazemos automaticamente, pôr o aceito, estamos a dar acesso a uma data de coisas que nem sempre se controlam, porque ninguém vai ler. Exatamente. Ninguém vai ler a letra miudinha. E no Open... Agora, imagina que tu tens, desculpa interromper-te, mas quando tu tens um programa que te é entregue e tu tens que confiar nele, não é? É uma confiança tua, muitas vezes até com dinheiro, portanto tu compras um software, mas ainda assim tens que confiar naquilo que o software faz. Ok? Agora, quando tu tens um produto que tem o código-fonte aberto, o código-fonte são as linhas que os programadores escreveram para originar o programa. Sim. Ok? Quando tu tens o código-fonte aberto e quando tu tens, por esse código-fonte ser disponibilizado e por poder ser analisado por qualquer pessoa no mundo com competências técnicas, como é óbvio, né? Portanto, um leigo em programação olhar para o código-fonte não é como eu quando abro o capô do meu carro, quer dizer, eu abro o capô do carro e fico a olhar para aquilo, quer dizer, que é que eu sei ver a água quando tem lá o bonequinho da água, senão não é isso. Portanto, agora, para quem tem conhecimentos, poder analisar, eu acho que isso dá logo não sei se é uma falsa, mas pelo menos dá-te uma noção de segurança e de confiança. Haverá sempre e há sempre, não é? Uma espécie de anjo da guarda que se detecta, aquele anjo da guarda, e às vezes são pessoas obsessivas que se detectarem algo que está errado vão colocar a boca no trombone e vão alertar. É um bocadinho por aí. Tens organizações em que um dos seus propósitos é exatamente analisar, não analisam os programas todos, porque isso era muito complicado, mas pelo menos os programas mais utilizados são constantemente analisados sempre que sai uma nova versão. À procura de código malicioso, à procura de coisas que não deviam ser feitas. Uma dessas organizações é a Free Software Foundation, que pelo menos até há pouco tempo tinha, de cada vez que saía uma nova versão do Linux, que é um dos programas open source mais conhecidos, não é? Um sistema operativo, sempre que saía uma nova versão, eles tinham um programa que corria as não sei quantos milhões de linhas, que é o kernel, à procura dos chamados proprietary blobs. Os blobs, que é aquela parte que tu não conheces, e não quer dizer que seja malicioso, mas basta ter duas linhas que tu não conheces, pode-se ter nessas duas linhas que tu podes ter um problema. Concretizar, ir buscar à tua memória algum caso de algum software ou de algum programa ou de alguma situação que essa Open Source Foundation alertou ou ajudou a resolver? Tipicamente são falhas de segurança que são corrigidas, porque a vantagem de tu teres open source é teres o código aberto e disponível para todos, é que normalmente são projetos também em que qualquer pessoa da comunidade pode contribuir. Ou seja, aquela coisa de não há uma empresa por trás disto, logo o software ou o produto é menor, pode ser encarado como o contrário. Não há uma empresa por trás disto, eu enquanto individual posso encontrar um erro, posso encontrar a solução, submeter a correção, que muitas vezes depois só tem que ser validada pelo coordenador do projeto,
e pode ser um conjunto de pessoas ou não. Portanto, eu já fiz isso em relação mais até, na altura estava ligado à tradução de software, que é uma coisa que também já te aconteceu a ti certamente, que é abres uma aplicação, usas aquilo em português, mas a tradução para português é medonha, ou então tens alguns termos que não estão no sítio certo. Ou em brasileiro, por exemplo, sim. Tipicamente eles são traduzidos com um software automático e a questão depois que se coloca é o software automático varre as palavras todas e sempre que encontra home traduz para casa. E muitas vezes, quando tens uma aplicação móvel, o home é início, não é casa. Tens este tipo de discrepâncias. Se o software for disponível, estiver disponibilizado e se tu puderes contribuir para isso, tu podes, num dia em que estás, imagina, tu não gostas de ver televisão e gostas de fazer outras coisas, podes perfeitamente propor essa correção. Eu te falo de tradução, que é das mais simples, não é? Portanto, não é funcional, mas que pode. Se for uma opção que não seja intuitiva, tu podes andar ali à toa sem encontrares a razão dos teus problemas, vamos dizer assim. Posso fazer-te uma pergunta? Podes, claro. É assim, eu já comprei, entre aspas, não uso, porque sou um utilizador normal de software. Já há uns anos atrás montei um site em Joomla. Joomla, sim. Mas pronto, foi a experiência que eu tive direta com open source, digamos assim. Mas o open source, qual é que é a percentagem de open source e qual é que é o inverso de open source? É closed source? Sim. Tipicamente é proprietary, que é código proprietário. Proprietary, é uma cena mais capitalista, mais latifundiária, né? Não necessariamente, é mesmo só porque é propriedade de alguém e que essa pessoa não disponibiliza. Pode não ser uma coisa. Okay. Agora, tu tens, depende dos ramos, digamos assim, da ação. Falaste no Joomla, tens um caso muito mais, nesta altura, muito mais destacado, que é o WordPress. Sim. O WordPress é open source e a última vez que eu vi dizia-se que cerca de 30% de toda a internet assenta numa plataforma WordPress. Fora as outras. Fora os Joomlas, fora o Drupal, exatamente. Portanto, só do WordPress, e estamos a falar desde portais institucionais, soluções próprias, tudo. Quando tens uma fatia e que continua a crescer, lá está. Eu comecei a acompanhar esta estatística quando aquilo estava a chegar aos 20%. E a comunidade já andava doida, tipo, 20%, porra, isto é muito, e de facto é muito. Tu deixas passar 2 ou 3 meses e vai a 22%, 24%, 26%, 28%, acho que agora vai quase nos 30%, se é que não passou já dos 30%. Portanto, é bastante apelativo. Quando falas... Sim, sem dúvida que é apelativo e é bom sinal, porque se é algo construído por todos à partida, foi uma coisa que estávamos a falar em off no início, que é uma espécie de desculpa da maioria, não é? Portanto, que se toda a gente contribui e nós também vamos dentro desse barco, se correr mal temos uma espécie de desculpa que pode ser um bocadinho, ou não ser uma desculpa, como todas as desculpas são desculpas, como o próprio nome indica, mas pode ser uma espécie de conforto, que é como nas votações, nas eleições. Tu votas, se a maioria ganha, a maioria faz porcaria, tu tens sempre a desculpa da maioria. No caso do open source, está toda a gente a contribuir, está toda a gente a melhorar, ao contrário do proprietary, não podemos levar o Bill Gates a tribunal. Quem é que leva o WordPress a tribunal se alguma coisa correr menos bem? Atenção que isso não é assim tão linear também. Ou seja, não é uma questão de levares a tribunal ou não, é uma piada que se faz muitas vezes, que é pede o teu dinheiro de volta. Não é? Quando tu usas um serviço, tens uma conta no Hotmail, a conta não funciona bem, não é? O serviço é gratuito e a piada muitas vezes é olha, pede o teu dinheiro de volta. Quer dizer, então é uma boa base. Não, aquilo que eu costumo fazer uma piada que também, e honestamente me dá muito gozo. Eu trabalho com Linux há muitos anos, deixei de usar o Windows há muitos anos também. Portanto, houve uma altura que trabalhava com os dois sistemas, depois deixei de usar. Estou a falar agora do desktop, porque é sempre uma área mais sensível dos computadores que tu tens à frente da cara. E tu falaste do Bill Gates porque provavelmente também há sempre uma indexação quando se fala neste tipo de coisas com a Microsoft e com... tens outras, não? Ou com o Google. Exatamente. Com o Google já é um bocado... O negócio do Google é outro, mas tens a Apple também é um bom exemplo disso.
com os seus iPhones e com os seus iMacs e coisas do género, mas quando tu falas em, deixa-me ver se eu te consigo, tu tens um computador que compraste e que vinha com, deixa-me adivinhar, vinha para aí com o Windows qualquer coisa e tu foste atualizando e não sei o quê. Espero que neste momento se estás a usar o Windows no Windows 10, porque os outros já não são suportados. Agora, por muito que tu digas que não, o preço do teu computador contempla uns euros para a licença do software que estás a usar. Da mesma maneira como depois tu, se queres usar o Word, o Excel, o PowerPoint e aquilo que grande parte das pessoas usam, tens que pagar à parte. Eu sei que há pessoas depois que arranjam maneiras de não pagar essas coisas, eu não quero falar sobre isso, até porque são ilegais, mas quando tu compras um conjunto de software que usas, tu esperas que ele funcione bem. Sim, como é óbvio. Uma coisa que eu nunca consegui perceber é, eu uso um sistema operativo que custa 0 euros e que funciona muito bem. Eu uso um conjunto de aplicações de produtividade, que é assim que se chama em português. Sim, eu também uso. Uma suite de Office, não confundir com o Microsoft Office. Portanto, eu uso uma coisa que se chama LibreOffice, que tem uma folha de cálculo, um processador de texto, um programa para fazer apresentações multimédia. E compatíveis com o Office normal, não é? Depende do que é que tu chamas o Office normal. Para mim o Office normal é o LibreOffice. Não, eu sou chato, okay, eu sou chato. E já lá vamos à tua costela, ou à tua costela não, às tuas vértebras todas de profeta no open source. Só estou a corrigir os teus preconceitos em relação àquilo que é normal ou não. Não, fora de brincadeiras. É compatível com outras aplicações de escritório. Sim, é possível. Aquilo que eu nunca percebi é como é que as pessoas são tão críticas sobre, e eu falo porque eu estou muito ligado à comunidade do Ubuntu cá em Portugal e já dei muita formação também, já fiz várias palestras sobre o Ubuntu, sobre LibreOffice, utilização por pessoas normais, portanto, e faço muitas vezes comparações para pessoas normais, portanto, não é esta história de usar software não mainstream, não tem que ser uma coisa de cientistas nucleares ou de académicos, pode ser de qualquer pessoa. Sim, eu acho que esse é um passo que também já tomei aqui nota para falarmos mais à frente, não é? Como é que tornamos o open source mais sexy e mais apelativo para o mundo lá fora? É uma questão, isso foi uma conversa já tida há uns anos com outros elementos da comunidade também, mas eu não queria deixar de resolver este assunto. Exatamente. Tu usas um software que é gratuito, usas uma aplicação de escritório que é gratuita também. De vez em quando tens um problema, imagina, perdeste um documento, uma coisa que já aconteceu a toda a gente. Perdeste um documento, não é? Dizes um palavrão. Normalmente é aquilo que acontece a seguir. Perdeste um documento, sentiste que perdeste um documento, dizes um palavrão. Qual é o passo a seguir? Se estás a usar o LibreOffice, ou se estás a usar o Ubuntu, ou se estás a usar uma coisa qualquer que seja open source, a tua culpa é logo para o software. Esta porcaria. Agora, toda a gente já perdeu documentos e nem toda a gente usa o LibreOffice. Portanto, há muita gente que já perdeu documentos a usar software, e deste o exemplo da Microsoft. Portanto, podemos falar do software da Microsoft, que é talvez a suite de Office mais utilizada em termos globais. Se olhares para o mundo inteiro, há nichos, mas se olhares para o mundo inteiro é a mais utilizada. Toda a gente já perdeu um documento. Nunca vi ninguém pôr as culpas no Word ou no Excel ou no... A culpa é pronto, aconteceu. As pessoas são muito mais críticas e a minha resposta quando isso acontece é sempre a mesma. Pelo preço que isso custa, devia funcionar melhor. Seja um euro ou mais do que aquilo que eu pago pela minha solução, €1 ou mais é €1 ou mais que eu devo exigir em qualidade, que é uma coisa que acontece muito com os iPhones também. Os iPhones custam uma estupidez de dinheiro, não é? Só código proprietário, não sei o quê, não interessa como é que é feito o alvo do preço. Agora, no dia em que um iPhone não funciona, se eu estiver por perto, a minha pergunta vai ser: então, mas isso não tem que funcionar sempre? A ideia que te vendem é que aquilo é muito bom, aquilo é infalível e que é... Tal e qual fica impressa um pouco na mente das pessoas, não é? Porque e eles também comunicam isso de uma forma excelente. Sim. E ao contrário do open source, que não tem propriamente uma bandeira, é uma espécie de uma coisa que vai crescendo pouco e pouco. No caso do Ubuntu tens um caso muito feliz em termos de o marketing do Ubuntu é muito bom, porque existe uma empresa por trás do Ubuntu. O produto em si
é gratuito, tu podes descarregá-lo, podes instalá-lo, podes utilizá-lo. Tu de certeza que usas o Ubuntu há muitos anos, só que não dás conta dele. Quando usas Google, ou quando usas Facebook, ou quando usas Uber, ou quando usas, portanto, não sei se tens um Tesla ou não, mas os Teslas também, o sistema operativo dos Teslas é Ubuntu. Portanto, há uma série de localizações e de serviços que as pessoas usam diariamente que assentam em Ubuntu, em soluções open source. E quando falas em servidores, então há uma supremacia total dos produtos open source. Quando fazem servidores é massivo. Por segurança, simplicidade, simplicidade nem tanto, pode ser ou não, depende da solução, mas estabilidade sem dúvida, segurança. Eu uso Ubuntu no meu computador de trabalho, que é um computador portátil, e eu tenho uma medida muito interessante quando tu olhas para a estabilidade, pelo menos neste contexto de conversa, é o tempo em que tu tens o computador ligado sem teres que reiniciar. Uma medida do uptime, ou seja, há quanto tempo é que ele está ligado sem reiniciar. E tu, quando usas o Ubuntu no teu desktop, eu faço isso no meu, o meu uptime é muitas vezes superior a 30 dias, 30, 40, 50 dias, em que o computador está ligado em contínuo, a abrir o Firefox, a abrir o Thunderbird, a mandar e-mails. Se for outro, começas logo a queixar com atualizações e com bugs e com outras coisas, é isso? Quantas vezes é que tu já sentiste o computador está a ficar lento, eu vou reiniciar? É um sentimento com frequência, não é? que sinto muitas vezes. E a minha dúvida é essa: é por 80€ que tu pagas pelo teu Windows, ele não devia precisar disso. Percebes? Fazer isto automático, é este tipo de né? coisas. Portanto, isto é uma relação direta entre o custo-benefício. Okay? Depois tens o outro lado, que é, e queres falar, levas com os exemplos todos. Outro exemplo que eu dou com muita frequência, até já fico cansado, mas acho que é bastante eficaz, que é aquele contexto. É uma pergunta que eu já fiz várias vezes, inclusive já a fiz na televisão, há aqui que puxar os galões, que é: acho que sim. quantas vezes é que tu já comeste um bife fora de casa? Se calhar muitas. Okay? Tu fala, um bife pode ser outro prato qualquer. E a minha pergunta a seguir é: consegues-me garantir que nunca comeste um bife cuspido? Ninguém consegue garantir isso, porque há quem cuspa bem e que não deixe traços, não é? Não deixe traços. Agora, essa é a diferença quando olhas para um restaurante. Um restaurante, se fosse aqui indexado ao open source, é o equivalente àqueles restaurantes que têm a cozinha aberta, em que tu estás sentado à mesa e podes olhar para o cozinheiro. Ainda podes ter a certeza se o cozinheiro lavou as mãos ou não. Por exemplo. Agora, também é aquilo que eu costumo dizer: eu, se vou jantar fora com alguém e se eu passo o jantar a olhar para a cozinha, quer dizer que alguma coisa se passa com a minha companhia, não é? Portanto, agora ou contigo, pronto, com a tua cabeça, acho que a culpa é para exatamente. Agora, a questão é, colocando do outro lado, o cozinheiro que trabalha numa cozinha aberta, se calhar vai pensar duas vezes antes de cuspir. Tal e qual. Percebes? Isso ainda é o que sobra à humanidade. É uma espécie de do julgamento coletivo. Pronto, tirando os sociopatas e os psicopatas, não é? Pronto, estão confortáveis. Mas a questão é um bocado essa, ou seja, quando tu fazes um produto em que vais oferecer o código-fonte para o mundo inteiro poder analisar, criticar, melhorar, seja lá o que for, tu tens não só, primeiro, tentar portar-te bem e que ele não faça mais do que aquilo que era esperado. Então, quando eu digo fazer mais, é coisas maliciosas. O outro lado é, de facto, a qualidade com que tu vais fazer aquele software. Vai tentar que... Eu tenho coisas, por exemplo, que já fiz até para uso, para consumo interno, umas aplicaçõezinhas pequeninas que já fiz para mim, que só ainda não as publiquei. Não porque esteja a esconder alguma coisa, até porque só eu é que uso aquilo, mas porque tenho vergonha do código que fiz. Portanto, ainda não está bom, ou seja, serve o propósito, mas como ainda não está bom o suficiente, não está público. Pode ser, então. Eu sei. Agora foi um rombo, um tiro no porta-aviões. Não, isto é quando... é humano, é um facto, mas tu como... eu utilizei a palavra profeta há pouco, profeta, doutrinário, o que seja, do open source. O teu lado humano está-te a tolher o
facto de partilhares, entre aspas, de alguma forma, porque partilha, porque ao partilhares vai ser melhorado constantemente. Sim, eu já fiz isso, já fiz com outras coisas que não estavam. Eu não estou à procura da perfeição. Boa. Agora, há coisas que estão de facto tão feitas àquilo que era na altura a minha necessidade e que cumpriram a minha necessidade, mas que ainda não está perfeito para ser. Pá, tu quando estás a experimentar um prato novo aí em casa, tu se calhar até nem sais da cozinha para o provar, não é? Estás, experimentas, comes e tal, fazes. Agora, quando chamas alguém para jantar à tua casa, tu se calhar até trocas a travessa, percebes? Pois aquilo... Tal e qual, pronto, tal e qual. É um bom exemplo. É só empratar, não é que estejas a... É só empratar para oferecer. Não tem a ver com o facto de esconderes ou não, ou de quereres ou não quereres partilhar, tem a ver com quando tu entregas software e quando tu entregas não só o produto final, mas também o código que originou aquele produto, à partida, o teu sentido de responsabilidade é muito maior. E existem casos, e quando falas e voltando a falar, eu não gosto muito de estar sempre a bater nos mesmos, e quando falo em open source prefiro falar no open source do que nos maus exemplos, mas quando o teu código não é open source, consegues coisas tão engraçadas como dentro, não sei se tu já perdeste alguma coisa na tua casa. Já, claro. Acontece com toda a gente, acontece até com empresas e com negócios. Existem questões com documentos, eu não sei se tu já passaste por isso. Quando tu trabalhas, e se trabalhas com o Word há muitos anos, tu já passaste pelo Word de 2000, 2003, sim, 2016. Sim. A Microsoft tem problemas de retrocompatibilidade, ou seja, tu quando tens um Office mais recente, há coisas que não ficam bem gravadas no Office anterior. Ou saem desformatadas quando tu vais abrir. A típica desformatação, exatamente, porque pura e simplesmente já nem a Microsoft tem algum do código. Portanto, eles não conseguem pôr a coisa compatível porque já nem a Microsoft tem partes desse código. Pensando agora um bocado disso, é um bocado estúpido, não é? Se já lá estava, porque é que desapareceu? Tcharam, percebes? Portanto, quando tu partilhas tudo e quando tu tens código-fonte que é aberto, tu consegues saber exatamente porque é que aquela funcionalidade ali está, porque é que eventualmente não funciona bem, em que ano é que foi inserida ou em que mês, e quando é um projeto colaborativo, consegues saber exatamente quem foi a pessoa, e se ainda estiver viva e contactável, tu podes perguntar diretamente a essa pessoa. Ok. Percebes? Existem casos e tu gostas de ler. Eu vou recomendar-te um livro que é o The Cathedral and the Bazaar, que é um dos ícones nesta questão de projetos open source, de projetos colaborativos. É um livro que já tem muitos anos, mas continua bastante atual. Eu posso dizer que... É um romance ou é um livro mais não é um romance. Documental? É um romance? Não. Okay. É um livro documental, mas às vezes eu costumo comparar os livros em duas categorias. Se é um romance, ou seja, se é para ler do princípio ao fim, ou se é um dicionário, que é um livro de consulta. Okay. Portanto, eu tenho muitos livros técnicos e então há livros que eu nunca li de fio a pavio porque vou ler aquele capítulo ou aquele assunto que me interessa. Este é um romance, ou seja, tu começas a ler e lês até ao fim. Eu estava naquela de sugerir para um dos próximos episódios ser livros o tema. Por mim. Mas tu deves vir aí com Ubuntu 2.0, Ubuntu 3.0. No outro dia, por acaso, foi... Nas redes sociais, a minha prima publicou a sua estante, na altura que as estantes começaram a virar moda, e a minha prima publicou a sua estante e convidou quem a seguia a fazer o mesmo. E eu publiquei a minha pobrezinha estante, que de facto são livros sobre firewalls, Linux e coisas. Tenho outros também, mas o grosso dos meus livros, até porque o grosso dos meus livros nem sequer é muito fotogénico, porque eu desde que comprei então um leitor de livros digital, a minha fotografia da minha estante é uma coisa parecida com isto assim, pronto, um bocadinho maior e preto, mas é mais ou menos isto. Mas podemos falar sobre livros. Fica marcado um dos próximos temas, livros. Leitura, se calhar a leitura dá para mais, porque assim posso falar da minha experiência numa rida. A leitura cabe nos livros, porque eu, por exemplo, aí eu já sou menos. Agora sou obviamente digital, porque tudo caminha para aí, como é óbvio, e temos que fazer parte do processo. Mas terei talvez mais de 5.000 livros
no sótão de casa dos meus pais, talvez. Okay. Portanto, caixas e caixas. Um dia, faz uma bonita estante. Um dia farei uma estante magnífica, portanto, e vou arrasar com todas as estantes dos lives do Instagram. Por acaso estava a ver uma estante ontem, não vou dizer quem é, mas se puxares para trás na box consegues chegar lá. Ontem estava no telejornal alguém a falar à frente de uma estante em que a estante era tão plástica que aquilo eram só coleções do Circo de Leitores, sabes? Ou seja, tu vias, eram séries com os livros, não é? Eu acho que sim, se calhar se tu puxares aquilo nem sequer são livros, é mesmo só um A4. Tipo as fachadas das estantes do IKEA. Exato, não é? Uma espécie, é isso. Mas na prática esse tipo de estantes são só cemitérios de árvores mortas, não é? Desde a estante ao papel dos livros. Exatamente. Portanto, Mas pronto, mas basicamente, voltando um bocado aqui ao tema, este aqui a gente faz pouco, estás a ver? Quando puxas por mim, só para quem olhou para o título e para quem viu o nome de uma das pessoas que faz isto e achou que foi sugestão minha, não é verdade. Portanto, quem sugeriu este tema foi exatamente. Talvez influenciado, não sei, por algumas coisas que eu já lhe tenha dito, mas... Não, curioso talvez, influenciado penso que não. Acima de tudo a questão é esta, percebes? É tu saberes exatamente ou teres a possibilidade de que alguém possa saber exatamente o que é que aquele programa faz e tu possas viver descansado à frente da webcam do teu portátil sem teres que pôr um adesivo. Ok. Percebes? Eu não tenho autocolante na minha câmara, vivo bastante tranquilo com isso e não é aquela coisa de eu não ter nada a esconder. É verdade que gosto de andar nu pela casa, mas também não me preocupa nada que as pessoas me vejam nu. Agora, se eu quiser que as pessoas me vejam nu, eu abro os cortinados. O que eu não quero é que as pessoas me vejam nu sem eu querer. A questão é mais ou menos esta. É o livre-arbítrio, não é? Portanto, tens direito a... Exatamente, é mais ou menos isto. As pessoas, porque muitas vezes quando tu falas destas coisas mas eu também... Uma situação que aconteceu agora mais recentemente com esta questão do ensino em casa, tem que ver com a escolha das plataformas a usar pelos miúdos. Okay. E quando são adultos é uma questão, não é? Agora, quando são crianças, eu acho que a situação agrava. E quando tu tens a escolha de uma aplicação como o Zoom, muito popular em vários estabelecimentos de ensino, e quando tu tens questões como se o Zoom é uma aplicação que serve para uma videochamada, porque é que o Zoom tem que estar a analisar o conteúdo em termos de ficheiros, pastas, de todo o conteúdo do dispositivo onde está a correr, percebes? Sim. Pode não ser por nada, de facto pode não ser por nada. Agora, quando tu não conheces o código-fonte daquele programa, tens que duvidar. Se aquilo é feito para chamada, para juntar voz a vídeo, eventualmente com mais uma outra funcionalidade, e quando tu não conheces o código-fonte, tens que duvidar. É uma espécie de seres apalpado pelo taxista no caminho. Sim. Ou seja, mas sem o saberes. Mas sem, exatamente. O trabalho dele é transportar-te de carro daqui para ali. Precisamente. Mas ele consegue-te apalpar, ou ela consegue-te apalpar sem tu saberes, só porque estás ali dentro. E o mais irónico disso é que tu também não sabes que és apalpado. Quer dizer, lá está, depende. Se eu olho para o meu computador e se tu fazes alguma e com pouquinho em engenharia reversa, tu consegues chegar aqui a algumas conclusões. Engenharia reversa, eu gostava que desses aí o tema, que depois explicasses isto, porque é um conceito que eu conheço e é interessante, mas vai ser bom ouvir da tua parte. Está muito direcionado com o open source, que é quando tu não tens acesso ao código-fonte, tens que fazer engenharia reversa, que é adivinhar o que é que originou aquele resultado. A questão aqui é, quando tu olhas para uma aplicação como o Zoom, que está a ser usada nas escolas por todo lado, e pelos miúdos e por menores muitas vezes não supervisionados, e menores que partilham o computador de trabalho dos pais, que é outra coisa, não é? E que começam a fazer e a acontecer, e quando essa aplicação deveria ser usada apenas para trocar vídeo e áudio com os outros colegas e com o professor, e está em segundo plano a analisar, e não é analisar, então vou sempre com acesso total
ao teu disco rígido, e estou a falar de disco rígido do teu computador ou do teu telemóvel, e é preciso pensar na quantidade de contas que tu tens configuradas e no acesso a serviços que tens configurados no teu telefone e na informação, exatamente. E quando eles têm problemas de segurança que não corrigem por opção, portanto eles são alertados para isso e não corrigem porque simplesmente não querem nem justificam, a coisa torna-se preocupante. Que é uma situação que tu não... Mas porque será, conseguimos conjecturar aqui, porque é que não corrigem, não têm capacidade de corrigir, dá demasiado trabalho? Muitas vezes é teimosia, muitas vezes, não sei, não tenho conhecimentos para isso. Agora, tiveste em Portugal um caso desses também, que foi o caso do Cartão Continente. Houve uma pessoa que identificou uma falha no Cartão Continente, ok? Essa pessoa, na plataforma, no sistema que gera o cartão Continente, aquele cartão em que tu vais às compras e toma lá €1, toma lá €2, aquilo parece que é um brinquedo, mas se tu acumulares aqueles saldos que eles te oferecem, os descontos que te oferecem, tu facilmente, não sei, depende, mas tu podes juntar 500, 600, 700, €1.000 e aquilo deixa de ser um cartão de brincar e passa a valer €1.000. E então a questão é, havia um problema qualquer de segurança também, a pessoa decidiu não tirar partido dessa falha, decidiu alertar. Essa falha foi desvalorizada, não é? Portanto, esse reporte foi desvalorizado pela equipa. E pouco tempo depois a falha foi aproveitada. Pronto, não corrigem, não querem saber, então pronto, olha, vou-vos mostrar pela pior maneira. Então alguém desfalcou a Sonai de alguma forma. Eu prefiro dizer explicou-lhes que se calhar era uma falha que devia ser corrigida, porque às vezes é exatamente isso que acontece, é preciso, as pessoas não têm noção e tu não tens noção do perigo que corres em usar algumas aplicações, e é normal, tu és uma pessoa, és um ser humano que tens que estar preocupado com outras questões, não é? Questões pessoais, profissionais que te dizem respeito a ti. Agora, quando outras pessoas estudam, aprofundam este tipo de particularidades, tu enquanto pessoa, que é uma coisa que por acaso a história do Zoom para mim acho que é gritante, que é tu alertas as pessoas e a justificação das pessoas é mas funciona, pronto, olha, então. Mas depois são as mesmas pessoas que se alguma coisa correr mal começam a chorar e telefonam: Tiago, achas que eu vou, como é que eu resolvo isto? E depois começo-me a rir, não é? E depois ainda passo por estúpido, mas basicamente é isso, as pessoas preocupam-se muito pouco. E agora, só para tentar fazer aqui uma tentativa de desfecho, as pessoas preocupam-se muito pouco com se têm acesso ou não ao software, se o software tem qualidade ou não tem, se de facto tem acesso a mais coisas do que devia ou não, desde que funcione. E não devia ser assim. E o que é que falta para a maior parte dos servidores funcionam em open source, não é? Tanto em código de fonte aberto. O WordPress tem 30%, haverá outras plataformas similares, se calhar metade do que é feito na internet, perto disso, assenta em código fonte aberto. Agora, muito bem, menino Paulo. O código fonte aberto. Estás a apanhar bem a aula toda, sim senhor. Eu sou um excelente contraponto, garanto-te. Agora, o que falta aqui é utilizando aqui um termo que te deve ser muito grato, end user, né? O que te falta aqui é se tecnicamente há vantagens, se para o grupo há vantagens, clareza e transparência. O que é que falta aqui para que as vantagens, às vezes é só tempo, não é? Tempo e aprendizagem do processo. Mas na tua opinião, o que é que falta aqui para, eu disse há pouco, tornar isto o open source um pouco mais sexy? O termo técnico para mim também é esse. Será que falta também dor? Ou a população, entre aspas, é insensível à dor? Como tu deste agora o exemplo do Zoom. Não, a questão... e tal, podem me ver debaixo da saia, mas funciona bem. Não, a questão não é uma questão de dor, na minha opinião. A questão é exatamente o oposto. As soluções de código-fonte aberto existem, são tecnicamente boas, agora muitas delas não têm uma empresa ou uma estrutura por trás. Porquê que o WordPress tem uma fatia de 30%? Porque tens uma empresa que é Automatic por trás do WordPress, que comunica, que vende, que torna aquilo sexy, que faz marketing e que vende o seu produto. Apesar de ser um produto gratuito,
E para não se pensar que não há almoços grátis, a Automatic depois tem uma série de serviços que são pagos. Tu podes contratar a Automatic para te fazer coisa, ou podes comprar plugins para o Word. Alguns dos plugins que se usam são feitos pela Automatic, e é assim que eles conseguem não precisar de roubar os teus dados para fazerem dinheiro ao fim do mês. A Canonical, e falei há bocadinho do Ubuntu, faz a mesma coisa, ou seja, a Canonical tem um conjunto de serviços que torna a empresa eu não sei, viável, sim, rentável. A Canonical não é das empresas mais viáveis, mas tem alguém muito teimoso por cima que felizmente tem outras empresas que conseguem tirar lucros para pagar o não lucro da Canonical. Mas a forma como a Canonical tem de pagar os ordenados aos seus funcionários, que são muitos, é exatamente através também da venda de serviços. Eu uso o Ubuntu cá em casa e não me chatei muito por isso, mas de cada vez que eu instalo um novo servidor Ubuntu na nuvem da Amazon, por exemplo, a Amazon tem que pagar uns pozinhos, uns royalties à Canonical por vender esse produto, e são muitos, todos juntos são muitos. Quando tu tens uma empresa como a DHL, em que parte dos seus sistemas correm em Ubuntu, a DHL contrata diretamente a Canonical para lhes dar suporte. Portanto, existem formas de tu rentabilizares um produto que em si é gratuito. É um misto é uma espécie de propriety com não. O produto é gratuito. A única coisa que a empresa vende é know-how. Tudo bem, mas havendo uma empresa que por detrás de um produto gratuito, neste caso, no caso do open source, é uma vantagem. No caso do WordPress Sim, porque aqui colmata-te outro problema, que é, tu tens um produto, nós estamos a usar uma coisa que é open source também. O Jitsi que nós usamos é open source. Sim, estamos a falar através dele. Exatamente, agora. Estamos aqui a fazer apoio desta gravação através de uma chamada de vídeo com o Jitsi, que funciona bastante bem, pelo menos é a experiência que eu tenho. Sim, eu costumo usá-lo também nas formações que dou, sim. A minha pergunta é, porquê é que as pessoas decidiram há 2 meses usar o Zoom e não usar o Jitsi? É fácil. Porque o Zoom é um produto que faz publicidade, tem uma empresa por trás que faz publicidade, que aparece à frente da cara das pessoas através da imposição de anúncios. E alguns anúncios de facto são bons, porque ficas a conhecer que há uma cerveja nova. Agora, há uns produtos que é difícil combateres a concorrência quando tu tens um dos produtos é vendido por uma empresa e por ações de marketing, e o outro produto só existe. Percebes? Que é o que tu tens neste momento. É o que tens neste momento com. Esta história do ensino à distância tem-nos, pelo menos tem-me deixado outras questões, não é? E uma das questões que se coloca é outro ótimo exemplo de produto open source muito bom, é uma coisa que não sei se já usaste alguma vez, que é o Moodle. Sim, uma plataforma de conteúdos, exatamente, é uma plataforma de conteúdos que eu estive no outro dia a ver, existe desde 2001, portanto é uma plataforma que anda a ser desenvolvida há 19 anos. É uma plataforma comunitária, portanto é uma plataforma open source que tu, se quiseres, podes descarregá-la e podes instalá-la no teu servidor e podes oferecer para o teu colégio, para a tua escola, para o teu agrupamento, esse serviço. Agora, e falando aqui geograficamente próximo, o agrupamento que serve aqui esta zona, o agrupamento de escolas, optou por utilizar uma coisa que se chama Classroom, que é um serviço do Google. Sim, eu sei. Serviço do Google que não sei se tu sabes, não sei se estás a usar ou não. Estou. A minha filha está a usar, sim. Já te esbarraste, eu estava a ver se te conseguia calar antes de tu te acusares, porque não sei se tu leste os termos de uso do Classroom. Para tu teres uma conta no Classroom tens de ter uma conta Google, e para teres uma conta Google o utilizador em Portugal tem que ter 13 anos. Portanto, e agora não respondas a mais nada, Paulo, se os menores de 13 anos têm uma conta no Classroom, significa que ou eles estão contra a lei, de forma independente, ou ajudados pelos pais, mas sempre imposto pelo professor ou pelo agrupamento, tiveram que mentir na sua idade quando criaram a conta. Aliás, porque senão não avanças. Nem mentiram na idade, a conta já está criada. Não. A conta foi criada. Só se foi criada por outro que mentiu por eles. Não, a conta é criada e tu recebes um user e uma password. Isso é no sítio onde está a tua filha, e no caso do Google para Education é diferente. Pode ser esse o caso. Não é o caso do agrupamento, posso dizer. No agrupamento não é isso que acontece. No agrupamento, tipicamente, os professores estão a abrir lá uma área e estão a dizer: olha, inscreve-te aqui. É diferente. É porque no
neste caso concreto, recebi a conta já foi criada, portanto, e a responsabilidade da criação da conta é de quem a criou. Pronto, foram eles. Foi a instituição. Exatamente. Claro, que é isso que está previsto pelo Ministério, mas pronto, isso é outra questão, não vamos fugir. Sim, não vamos criar agora, tu tens um produto que é o Moodle, que já cá está há muitos anos e que funciona muito bem, tem provas dadas. Toda a gente, direta ou indireta, muito ou pouco, já usou ou pelo menos conhece o Moodle, mas na hora de fazeres ensino à distância... Ou já comeu, pronto. Nos chineses, os Moodles. Tinha que... Convém fazer sempre uma piada estúpida por podcast, eu tenho-me esquecido, só mas para pronto, nivelar. Esta. Mas é isto, percebes? E tu usas depois, vais optar, em vez de usares o Moodle, que não obriga a 13 anos, que não obriga... a solução que eu arranjei foi, quem está no Classroom sou eu tenho idade para estar no Classroom. Okay. Agora, tu chegas à conclusão que tu entras no Classroom hoje e entraste, tu entras no Classroom amanhã e o Google define e diz, não queres pôr aqui a tua morada de casa? Eu assim, mas para quê? Okay. Eu só quero ir buscar os trabalhos, não quero... não queres pôr aqui o teu número de telefone? Agora, exatamente, percebes? Eles estão... Lá está, para quê? A questão é para quê? Mas... portanto, na minha opinião, aquilo que falta em algumas áreas, haver mais utilização e haver uma utilização massiva de soluções open source que existem em quase todas as áreas. São raros os casos que não podem ser substituídos por uma solução open source, mas a questão muitas vezes tem que ver com isso, é difícil combater empresas que fazem grandes ações de marketing, que é o caso da Microsoft também. A Microsoft, quando tu começaste a perceber aqui que isto podia divergir, a Microsoft foi lá, para lá, a gente vai oferecer uma conta do Teams, do Office 365 para as escolas, tomem lá. É para vocês. Tal e qual. E tu, os miúdos, começam com 10 anos a habituarem-se à ferramenta da Microsoft. Percebes? Isto é uma ação de marketing massiva e tu ainda dizes, olha, fixe, olha, vês, a Microsoft foi altamente porque ofereceu licenças para o Ministério da Educação e de facto, sim, ok, é fixe, é melhor isso do que terem que estar a obrigar-te a pagar já, mas quer queiras, quer não, estás ali a educar as crianças num sentido que depois é difícil de corrigir. Acho que é um bocado por aí. Acho que o open source vai lutar contra uma coisa, agora fazendo também aqui uma analogia anglófona, contra o open source precisa de open mind. Sim, né? E para haver open mind, tecnicamente tu não devias estar condicionado, humanamente é impossível não estar condicionado. Paulo, então a dificuldade do open mind é um bocadinho maior. Um exemplo que eu dou com muito gosto, com muito orgulho e que faço com muita frequência também, que é quando os meus pais se reformaram. Os meus pais nunca mexeram no computador até à altura em que se reformaram, e eu, desde ter a idade, que tinha sempre computadores lá em casa. Quando os meus pais se reformaram, pediram-me um computador. Olha, agora que a gente está com um bocadinho mais de tempo, havias-nos arranjar um computador. Dos meus clientes mais queridos, como deves calcular. E então eu tentei entregar-lhes o melhor que consegui. Portanto, comprei-lhes um computador às medidas das suas necessidades e, como é óbvio, instalei o Ubuntu. Confesso que na altura o computador até vinha com outro sistema operativo e eu ainda durante 3 ou 4 segundos ainda pensei, fica isto, mas depois pensei, estamos a brincar, ok? E então instalei o Ubuntu, que serviu não só para eu me sentir tranquilo com a escolha, mas que depois ao longo do tempo me foi ensinando uma série de coisas, que é, eu peguei em 2 pessoas com mais de 60 anos, enfiei-lhes um Ubuntu à frente, e estamos a falar, sabe, os meus pais não moram no andar de cima, os meus pais estão, felizmente ainda vivos e de boa saúde, a mais ou menos 300 km de mim, portanto eu estou com eles pontualmente, por acaso no campo, sim, podia não ser, mas por acaso podia ser num barco, num veleiro, mas isto para dizer que eu não posso estar ao lado deles a esclarecer-lhes as dúvidas, a resolver-lhes os probleminhas e mais não sei o quê. Portanto, eu basicamente instalei-lhes um computador, arranjei-lhes um hotspot para terem internet e entreguei-lhes o equipamento. E o equipamento está lá desde, sei lá, estamos em 2020, não é? Sei lá, 7, 8 anos, não sei. E nunca foi preciso reinstalar nada, nunca foi preciso formatar nada, nunca tive que dar grandes explicações sobre como é que se utiliza aquilo, e ao fim de uma semana ou 2 já tinha a minha mãe a partilhar receitas de bacalhau no Facebook, que entretanto não foi, mas foi um bocadinho mais do que isso, porque ela não teve logo o Facebook, porque eu fui contra, mas
Mas pronto, mas assim que se apanhou com o Facebook já andava a fazer pesquisas na internet sobre receitas de bacalhau e coisas do género e toda contente. Portanto, essa história de o Ubuntu ou o open source é difícil ou não é feito para pessoas, ou pá, deixem-se tretas, deixem-se mesmo de tretas. O problema é que as pessoas, lá está, e tu falaste do ponto que para mim é mais importante, que é do open mind e das mentes poluídas. As mentes começam a ser poluídas desde que tenra idade e depois limpar é muito mais difícil do que começar do princípio. Eu vou utilizar, vou substituir-te aí o adjetivo poluído por condicionado, porque da mesma forma que tu referiste há pouco aquilo da Google Classroom, as mentes nem têm noção que estão a ser poluídas. Portanto, e na poluição há um juízo de valor negativo. Mas, certo, a minha guerra costuma ser, lá está, e agora queres voltar a fazer aqui, quando eu falo sobre open source ou sobre a liberdade ou sobre a liberdade de software, eu não consigo falar de liberdade de software sem falar primeiro da liberdade de escolha. A minha opinião, de um modo geral, é que as pessoas têm liberdade para escolher aquilo que entenderem. E eu acho é que as pessoas deveriam ter informação, ou seja, deviam fazer escolhas informadas. Eu não me importo que as pessoas usem o Zoom, voltando a falar aqui do desgraçado do Zoom, não me importo que as pessoas utilizem o Zoom, não concordo, vou evitar que isso aconteça. Se me impuserem o Zoom, eu vou tentar explicar a essas pessoas que me estão a impor que é uma imposição fatela. Agora, as pessoas devem, quando utilizam o Zoom, ter noção do que é que está implicado na sua utilização. Sim. Foi um bocado aquilo que eu fiz. O Classroom foi também uma coisa implementada aqui na telescola, e quando eu me deparei com algumas dificuldades e apercebi-me que fui o único pai preocupado com estas questões, também porque tenho outras responsabilidades e tivemos também que dar resposta enquanto associação a dúvidas neste sentido, e quando eu alertei os pais e alertei até o professor, olha, mas tenho noção que escolher uma plataforma em que os utilizadores têm que ter mais de 13 anos exclui automaticamente todos os alunos do primeiro e segundo ciclo. Não me parece adequado. E dos pais a resposta foi, com duas exceções, foram grilinhos. Eu estou a falar de pais que são habitualmente muito interventivos. E quando eu perguntei diretamente, porque a minha pergunta foi muito sincera, que foi, segundo este link, que são os termos de uso das contas do Classroom, os nossos filhos têm que ter 13 anos. Eu não consigo abrir uma conta para a minha filha porque ela efetivamente não tem 13 anos. Como é que vocês fizeram? E gostava que as pessoas me explicassem como é que fizeram. Portanto, e de facto houve uma senhora que me disse que, pronto, olha, eu assumi que o meu filho tem 13 anos, ponto, e resolveu o problema. Os outros todos... a idade administrativamente. Pronto, exatamente. E que mensagem é que nós estamos a passar quando fazemos isso? Mas isso não está aqui agora. As pessoas, perante a informação, o que é que fazem? Chutam para canto. Porquê? Lá está, e voltamos ao ponto inicial, que é uma boa maneira de fecharmos isto, que é dar trabalho. Cansa e é incómodo, não é? Exatamente, percebes? Então é preciso, há pouco eu tinha razão, é preciso alguma dor, tem que haver alguma dor envolvida aqui no processo de mudar, e há sempre, de não é? Mudar, sim, no processo de mudar, sem dúvida, mas qualquer mudança, vamos lá. Qualquer mudança faz isso, mas agora, por isso é que a minha guerra aqui, e acho que é uma guerra legítima, é desde tenra idade, e porque lá está, quando tu falas, e agora vou dar aqui um ramalhetezinho, uma das tais quatro liberdades é exatamente e eu falei isso há bocadinho e agora faz mais sentido aprofundar, que é quando tu falas que uma das liberdades do software livre e que pressupõe que ele seja open source, para poderes fazê-lo, é poderes estudar o código. Quando tu falas num ambiente educativo e usas software que é proprietário, ou seja, que tu não podes estudá-lo, não podes analisá-lo, para mim é um contrassenso. Eu acho que numa escola, em ambiente educativo, pelo menos uma coisa é tu depois fazeres um curso especializado numa determinada área. Agora, quando dás os primeiros passos e quando tens que usar ferramentas informáticas, e quando nesses primeiros passos, nessas ferramentas informáticas, eu acho que só faz sentido, na minha opinião, usar software que seja de código-fonte aberto, em que tu possas, se for necessário, analisá-lo, estudá-lo, conversar sobre ele, usá-lo como exemplo, melhorá-lo se tiveres capacidade para isso, dói-me. Há certas escolhas que, quando são tidas em termos massivos, dói-me. Agora eu sou apenas mais uma pessoa e tento fazer, lá está, eu não queria usar esta palavra, portanto vou usar outra. Tu falaste há bocadinho de
condicionada. Não, no orador, não é? Tu usaste outros dois sinónimos muito giros. Profeta. Eu às vezes assumo o papel de profeta nos círculos por onde me vou movendo, é verdade. Já me chamaram nomes, também já me chamaram nomes piores, mas já me chamaram outros nomes igualmente carinhosos, que eu vejo como carinhoso, até porque tento nunca tratar isto como uma seita, mas que às vezes pode ser assemelhado a uma seita, e por isso é que eu tento fugir disso. Agora, acho que essencialmente as pessoas deviam ter mais informação e não deviam ter, quando nós queremos o bem para os nossos filhos, e voltando a falar aqui de uma questão que nos deve ser grata, não é? Grata, exatamente, porque nós estamos a fazer os adultos da manhã e queremos certamente todos o melhor para os nossos filhos, é entregar-lhes também as melhores escolhas numa questão cada vez mais crítica, como é o software, a informática. E cada vez tu tens não sei se tens um frigorífico que já te conta o número de ovos, falavas dúzias de ovos, que ainda já te conta... ainda não. Mas quando tiveres ainda não. Pronto, quando começares a ter um frigorífico que te conta os ovos lá dentro, tu queres que o software do frigorífico seja open source. Senão um dia queres tirar uma cerveja e o gajo não te abre a porta porque diz que já bebeste 3 hoje, não vais beber mais nenhuma. Exatamente. Percebes? Mas que, essencialmente é isto. Não sei se ficaste elucidado, se ficaste esclarecido. Não, acho que fiquei mais elucidado do que estava, garantidamente. E para quem chegou agora, não sei porque é que chegou tão tarde, nem porque é que anda a saltar na gravação. Puxem para trás. Exatamente. Para quem está connosco desde o início, foi mais uma terapia social, desta vez sobre o tema software livre. Sim. Open source. Não, open source. Código fonte aberto. Open source, código fonte aberto. Software livre. Meu nome é Paulo Oliveira. E eu sou o Tiago Carrondo. Mas ias dizer mais uma coisa, ias acrescentar. São termos que se baralham e há até organizações que têm repulsa. Há umas que rejeitam o termo open source e há umas que rejeitam o termo software livre menos, mas há open duas source. Fações, estamos a descobrir duas fações. Politiquices, na minha opinião. Para mim, é uma opinião, volto a dizer, não me crucifiquem. São pessoas a ser pessoas, não é? Sim, e tu usas muitas vezes essa expressão e é bastante correta. Mas sim, falámos sobre open source e gostei bastante de falar sobre open source contigo. Obrigado, Paulo. Bora lá, então até para a semana. Até para a semana.